Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo. E é um vídeo complicado, é um vídeo que vai ser muito diferente de qualquer outro vídeo que talvez eu possa ter trazido aqui no canal, até porque desde o tempo que eu criei esse canal nunca havia chegado uma situação igual essa. Mas, como a maioria de vocês já devem saber, já deve ter assistido, no último show a gente teve do Raw. Infelizmente nós tivemos aí então um anúncio muito triste relacionado ao Roman Reigns, que inicialmente eu vou contar aqui pra vocês. Ele abriu o show, o até então campeão universal, e, como sempre, sendo dividido entre o público, metade vaiando, metade apoiando, aquele estilo Roman Reigns desde que havia saído do Shield. E uma coisa que aconteceu foi que de repente ele começou a falar ali que o tempo que ele esteve como campeão universal, ele sempre procurou ser um campeão lutador, um campeão que estava sempre presente no show, defendendo, tendo dignidade, enfim. E então ele começa a sair um pouco da kayfabe e você já nota que alguma coisa estava errada. Ele vai e diz que o nome dele na vida real é Joe e que quando ele era criança ele teve um problema com leucemia, que é um câncer. E ele havia superado esse problema, pelo menos é o que parecia, mas recentemente os médicos disseram que esse problema acabou voltando e, enfim, e ele não poderia seguir mais como campeão universal porque não tem como, porque é uma doença que ele precisa de tempo para curá-la e o título universal tinha que ter alguém ali presente, alguém que pudesse ser um lutador igual ele sempre foi. Então ele teria que abandonar o cinturão. E aí ele disse que muitas coisas na vida dele fez com que ele se motivasse a seguir em frente, mas a principal delas com certeza é a WWE. É todo o universo da WWE. Não importa se houve pessoas que o vaiaram, se houve pessoas que o apoiaram, o importante é que eles reagiam quando ele estava presente, eles notavam a sua presença. E isso fez com que ele se sentisse confortável lá dentro. E que isso não é um anúncio de aposentadoria. Ele vai lutar contra a leucemia e depois vai voltar para a WWE para reconquistar esse cinturão. Mas que ele precisava ir e disse que voltaria porque ele ama todo o universo da WWE. E aí ele caminha até a rampa e vem o Dean Ambrose, vem o Seth Rollins, os membros do Shield emocionados ali, principalmente o Seth Rollins, né, chorando bastante, e se abraçam ali e fazem pela última vez o punho do Shield, né. E é uma situação complicada, cara. Quando a gente fala, por exemplo, de um superstar que vai sair por causa de uma lesão, um superstar que vai ter que ficar um tempo fora, 6 meses, 9 meses lesionado, ou às vezes até mesmo abandonar a carreira dele por causa de uma lesão, é uma situação difícil, é uma situação que a gente fica muito triste. Só que o caso aqui, a gente não tá falando de uma lesão, a gente tá falando de leucemia, de uma doença, de algo que muitas vezes mata, e mata pessoas jovens. Eu sei que tem muita gente que já teve parente, já teve algum amigo que acabou passando por isso e acabou perdendo eles. Eu tenho um colega que é muito fã do Roman Reigns, o Ederson. Ele inclusive é um dos caras que mais me ajudou com o WWE em geral. Ele apoiou o grupo, página, canal, desde o começo. Foi um dos pioneiros do WWE em geral.
E ele é super fã do Roman Reigns. Ele é tipo um cara fanático pelo Roman. E infelizmente ele teve um pai que acabou tendo a mesma doença e indo embora. E agora ele tá vendo também o Roman indo embora. A gente não sabe o que vai acontecer, se o Roman ele vai poder voltar ou não. Tem que lembrar sempre que esse tipo de doença demora para ser tratada, tipo, de 2, 3 anos. A gente não sabe o que vai estar acontecendo daqui 2 ou 3 anos. A gente não sabe nem a situação da empresa. A gente não sabe nem sequer o que vai ter no ano que vem. Então, não dá nem pra projetar isso. Só que a questão aqui não é nem de ele voltar pra WWE. A questão aqui é de ele poder ter mais tempo de vida, talvez. Porque é uma situação complicada. Câncer é uma situação complicada. Câncer é uma coisa muito difícil. É uma coisa que não é nem uma questão da carreira dele. É a questão da vida dele. E você nota no choro ali do Seth Rollins. Depois no resto do show, o Paul Heyman também se emocionou durante o momento. Você nota ali que eles estão preocupados. Só pra deixar claro, eu não sou médico, eu não entendo nada disso, mas pelo que eu li, a maior parte das pessoas que se recuperam são na parte da infância. Quando adultos é um pouco mais complicado. Então a situação do Roman Reigns é muito triste dele como pessoa em si. A gente não tá perdendo só o Roman Reigns, a gente tá perdendo a pessoa dele. Um homem jovem, 34 anos, eu acho, 35 anos, não lembro bem. Então, é algo que choca, porque é meio que do nada. Faz a gente refletir às vezes, né? Coisas assim podem acontecer do nada, cara. Você pode simplesmente acordar no dia seguinte e perder alguém querido, perder sua mãe, sua namorada, seu pai. Você nunca sabe o dia de amanhã, você não sabe o que pode acontecer, né? Às vezes alguém sai, sofre um acidente, pega alguma doença. São coisas que a gente não pode prever. Não pode prever. Vocês que têm família sabem disso, vocês que têm entes queridos sabem disso. E acho que o Roman Reigns ele exemplifica um pouco disso, né? Alguém que, poxa, tava super feliz até semana passada, Shield vencendo junto. Não, ele foi demais. Semana passada ele foi incrível. O Roman Reigns semana passada foi incrível. Vocês lembram disso? Ele simplesmente carregou o piano. Ele passou por cima dos cães de guerra. Foi o que levou o Shield à vitória na semana passada. Foi uma das melhores apresentações dele. Super feliz, campeão universal. Aí na semana seguinte, né? A semana anterior ele fecha daquele jeito. E na semana seguinte ele abre dizendo não que ele perdeu o título universal. Não que ele terá que ficar fora da WWE, dizendo que ele corre risco de perder a vida dele. A filha dele, gente. A filha dele. Vocês imaginam a situação, a família toda dele ali. Depois eu vi algumas mensagens lá, o Jimmy J. Uso postando lá foto deles criança, até porque eles são primos. Você começa a notar. Você vê o Bret Hart que é ídolo do Roman Reigns, né? O Roman Reigns se inspirava no Bret Hart quando criança. Na época que ele lutava contra a leucemia, inclusive. Ele assistiu o Bret Hart e torcia pro Bret Hart. E hoje você vê ali o mesmo dando apoio pra ele, pra quem sabe ele consiga ir realmente lutar. Porque vai ser difícil. Vai depender muito das nossas orações. Vocês que são religiosos aí, independente da religião. E quem não tiver religião também, quiser mandar energias positivas. Enfim, vai precisar muito da gente. Muito, porque é uma situação grave para ele, é uma situação que realmente é complicada. E até como atleta, você imagina ele nesse momento, imaginando que tá lá no topo da empresa, finalmente, depois de muitos anos, e aí tudo se desaba. E não se desaba simplesmente com uma lesão, se desaba com simplesmente ele tendo a notícia. Você talvez, se não tratar logo disso, pode talvez nem mais viver. Talvez nem sequer mais ver sua família, ver sua filha. É difícil. É uma situação complicada e acho que a gente ainda fica pensando, né? Poxa,
O cara, ele era tão vaiado nas arenas. Se ele tivesse contado isso antes, talvez, que ele teve esse problema na infância e superou, será que o público não ficaria mais do lado dele? Entenderia mais o lado dele? Se ele se abrisse dessa forma, sabe? Dizendo que ele não importava se o pessoal vaiava ou não, que ele gostava de todos. Será que o pessoal veria ele dessa maneira? Mas ele não usou a doença dele pra o pessoal ficar com pena. O Roman Reigns, ele é diferente. Ele não pega uma lesão, uma doença e tenta se construir através disso. Não, ele não precisa fazer isso. Ele quer fazer do jeito dele. Ele quer mostrar que ele é bom o suficiente. Ele não quer utilizar de algo pra se sobressair. Então, você vê até como o cara foi realmente muito forte nesse momento. E é como eu falei, cara, a gente não sabe o que vai acontecer com ele agora, a gente reza, ora, torce para que dê tudo certo para ele. Nem que demore anos para ele voltar para a WWE, isso é o de menos. A WWE vai ficar lá para qualquer momento que ele puder voltar. Mas o importante agora é a gente poder manter ele ali saudável, poder estar junto com a família dele ainda. Acho que isso que é o que importa no momento, né? Porque no fim das contas o que importa é quem a gente ama de verdade, né? É nossa mãe, nosso pai, que às vezes a gente não dá tanto valor, às vezes a gente nega um abraço, às vezes a gente finge que nem conhece, mas no fim das contas é quem realmente importa, né? É quem a gente devia dar atenção, até porque a gente não sabe, às vezes amanhã é com eles que acontece isso, às vezes amanhã é com eles que pega uma doença assim, às vezes não dá nem tempo de a gente despedir, da gente dar um adeus, acontece simplesmente. Então é complicado, né? É complicado. Eu acho que é por isso que a gente tem que estar sempre desejando bem pros outros, pras pessoas, pedindo perdão pelos erros que a gente cometeu. Eu sei que é difícil, no dia a dia é tudo corrido, é tudo complicado, mas acho que às vezes a gente tem que aproveitar esses momentos para lembrar do que realmente importa. Do que realmente importa para nossa vida. Então, eu acho que é isso que eu tenho para dizer para vocês. Valorizem quem vocês amam, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, se vai acontecer casos igual o próprio Roman mostra agora. Valorizem. E também quero deixar claro que os próximos vídeos do canal aí foram vídeos que provavelmente foram gravados antes desse acontecimento. Então, se tiver alguma piadinha com o Roma, algo assim, ignorem. Inclusive, eu peço até pra vocês que estão assistindo esse, nos comentários prestem atenção, porque às vezes alguém vai lá e critica o vídeo e você vai e explica pra pessoa. No próximo mês eu vou estar fazendo um mês especial Roman Reigns. Tipo, os melhores combates dele, melhor rivalidade, os melhores momentos. Tentar fazer um vídeo só sobre o Roman Reigns em homenagem. E também eu vou fazer um vídeo também falando sobre o Raw. Só que vai ser curto e, enfim, separado desse, porque acho que não é momento pra misturar as coisas. Mas é isso, galera. Eu peço desculpas, tá? Se eu falei alguma bobagem aqui. Eu nunca fui assim um fã muito do Roman Reigns, mas esse acontecimento mexeu muito comigo porque foi meio que do nada. Eu nunca tinha visto isso, talvez. Realmente não vi. Os casos que eu vi na WWE foram de lesões. Até porque teve casos de mortes, mas eu nunca estive presente. Na época do Ed Guerreiro, não era da época. Owen Hart, esses caras, né? Mas nesse estado é realmente preocupante. Então, o que eu tenho pra dizer pra vocês é isso. Força e a vida segue em frente. E a WWE também. Então, a partir de amanhã a gente volta nessa rotina e tentar estar sempre orando, rezando, mandando energia positiva pro Roman Reigns,
pra um dia ele voltar e mostrar quem é o dono do quintal, né? Mas é isso aí, galera. Um abraço a todos, Deus abençoe e fui.